Opa, aqui é o Levi e no vídeo de hoje eu vou te explicar um pouco da sintaxe do React Native e o que significa todo aquele código que você vê. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá. Aqui eu já criei um pequeno projeto utilizando o Expo, tá? Já falei do Expo em outros vídeos. E aqui eu tô com a tela em branco que o Expo cria pra gente, tá? Então aqui vamos começar a entender como é que funciona a estrutura de pastas que o Expo montou para a gente. Então a gente já falou desse ponto em outros vídeos, mas é sempre bom a gente lembrar, até para você que não viu todos os outros vídeos e quer entender um pouco do que é toda essa sopa de letrinhas aqui, tá? Então, só para dar uma recapitulada, aqui no Expo Shared são as configurações do próprio Expo, tá? Configurações como assets, algumas chaves que ele gera. Aqui nos assets a gente vai ter as imagens das nossas aplicações, tá? E aqui pode entrar até outros itens como fontes, fotos, tudo isso fica aqui, tá? Aqui ele já cria pra gente uma imagem padrão para ser o ícone do aplicativo e outra para ser a splash, tá? Que é a tela assim que você entra no aplicativo. Na pasta Node Modules, a gente vai ter as dependências dos nossos projetos. Então, todas as bibliotecas que o nosso projeto precisa para rodar ficam salvas aqui no Node Modules, tá? E todas as informações relacionadas às bibliotecas que a gente vai utilizar ficam salvas aqui no package.json, tá? Então aqui a gente pode ver a versão do Expo que a gente está utilizando, a versão do React, o React DOM e assim por diante. Mas Levi, por que tem tanta pasta aqui no Node Modules, sendo que eu só tenho aqui 5 dependências no meu package.json? Justamente porque cada uma dessas dependências que eu tenho possuem as suas próprias dependências, tá? Então o Expo aqui ele vai ter uma série de dependências que vão ser dele, tá? E assim como o React, o React DOM e assim por diante. Cada biblioteca dessa tem as suas dependências que também, por sua vez, vão ter as suas próprias dependências. Então é um ciclo bem grande até, por isso que essa pasta às vezes vai ficar gigantesca, mas a gente não precisa se preocupar quase nunca com essa pasta, tá? Então a gente só precisa salvar essas informações no nosso package.json e isso já é feito de forma automática quando você utiliza de um gerenciador de dependências, tá? E aqui a gente tem o gitignore, tá? Que é um arquivo do próprio Git. O Git, caso você não saiba, é um gerenciador de versão, é o mais utilizado atualmente. E é uma ferramenta que permite que a gente facilmente mapeie todas as alterações no nosso projeto, como mudança de versão, se algum desenvolvedor da nossa equipe mudar alguma coisa no nosso projeto. Então a gente consegue facilmente ver todas essas modificações. E esse arquivo especificamente, o gitignore, é um arquivo do próprio Git, que permite a gente informar pastas e arquivos que não serão mapeados, ou seja, que a gente não quer ter um controle ou um controle de versão em cima desses arquivos. Então aqui o maior exemplo disso é a própria pasta Node Modules, que eu acabei de falar para vocês. Então basicamente a gente não quer saber quais informações estão mudando nessa pasta, justamente porque ela é uma pasta enorme e que na prática não vai fazer diferença o que está lá no nosso projeto, desde que a gente esteja salvando o que a gente está utilizando nas dependências do package.json, tá? Então se a gente já está salvando isso aqui, para a gente utilizar da pasta Node Modules depois é bem simples, a gente pode até apagar ela se a gente quiser e depois com um comando ela é refeita completamente apenas baseada nesse arquivo aqui, tá? Por isso que geralmente a gente coloca essa pasta dentro do arquivo de ignore do Git, tá? Aqui a gente vai ter algumas configurações do Babel, tá? Que são basicamente configurações de pasta e de plugins que a gente vai utilizar. O yarn.lock é basicamente uma versão do package.json, só que com mais informações. Então aqui, todas aquelas pastas do Git do Node Modules, a gente consegue ver facilmente através do yarn.lock, mas ele não é um arquivo necessário. Mas ele vai ajudar bastante na questão de velocidade em que a pasta Node Modules é montada, tá? Então se porventura eu acabar precisando apagar a pasta Node Modules por causa de algum erro, se eu tiver o arquivo yarn.lock, ele vai ser bem mais rápido, justamente porque eu tenho as informações mais detalhadas dessas bibliotecas, tá? Aqui no arquivo app.json a gente tem algumas informações referentes ao nosso aplicativo, tá? Então aqui a gente consegue definir algumas coisas como o nome do nosso aplicativo, aquele nome que vai ficar lá na tela inicial do usuário, quando o usuário buscar no menu do aparelho.
A gente consegue definir algumas coisas como a plataforma que o nosso aplicativo vai rodar, se é para o iOS, para o Android, ou se é só para um ou para outro. A gente consegue definir também a versão, tá? Então aqui a gente consegue até utilizar do versionamento semântico, onde basicamente a gente consegue dizer se aquela versão que a gente está lançando, aquela nova versão, se ela é uma correção de bug, se ela é um novo aplicativo, basicamente, que a gente vai estar lançando. Então, quando a gente muda essa versão principal, espera-se que haja grandes mudanças no aplicativo, tá? Então a gente consegue informar isso facilmente, apenas alterando isso aqui, tá? A gente pode dizer a orientação também do nosso aplicativo, se ele vai rodar tanto em portrait como em landscape, tá? Então, tanto com o celular em pé quanto com o celular deitado. A gente consegue informar também a localização dos ícones, que é justamente aqueles ícones que eu mostrei para você, que vai ser o ícone onde o usuário vai ver quando ele procurar pelo aplicativo, e até mesmo algumas outras informações que a gente pode passar o dia aqui falando, tá? Mas nos próximos vídeos, quando a gente for precisando adicionar esse conteúdo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? E agora a gente pode ir para o nosso arquivo principal da nossa aplicação, tá? Que é o nosso arquivo de entrada, também conhecido como entry point, tá? Então é esse aqui, que é o app.js. Então esse arquivo é o arquivo de entrada da nossa aplicação. Ele é o arquivo em que o nosso framework vai procurar, vai buscar quando a aplicação foi iniciada, tá? Então esse aplicativo é definido lá nas próprias configurações do Expo, tá? Aqui, se a gente procurar dentro da pasta Node Modules e a gente procurar por Expo, aqui a gente vai ver aqui em App Entry que ele busca justamente por esse arquivo aqui, tá? Que é o nosso arquivo de entrada, nosso arquivo principal. Então vamos entender como é que funciona a sintaxe do React Native, como é que essas coisas estão funcionando, estão sendo renderizadas em tela, tá? Então o que a gente faz aqui é refletido lá na tela do nosso aplicativo, e como é que isso tudo funciona, como é que acontece essa mágica, tá? Então vamos lá. E aqui as duas primeiras linhas que o Expo traz para a gente nesse arquivo de exemplo são importações, tá? E como é que acontecem essas importações? Basicamente eu vou utilizar da palavra reservada import, tá? Seguida do nome do módulo que eu quero importar, por exemplo, teste, vou colocar aqui. Em seguida, eu vou utilizar a palavra reservada from para dizer de onde é que eu estou importando esses módulos. Então eu vou utilizar from. E em seguida, entre aspas, eu vou dizer o nome do pacote em que eu vou estar importando isso, tá? Então aqui nesse primeiro caso eu estou importando o React da própria biblioteca React. Em seguida eu estou importando alguns outros módulos do React Native, tá? E aqui a gente já consegue perceber a primeira diferença no nosso código, tá? Enquanto aqui embaixo, na importação do React Native, a gente está tendo que utilizar das chaves para dizer quais são os módulos que a gente vai importar. Aqui em cima, na importação do React, eu não preciso utilizar essas chaves. E por que que isso acontece? Isso acontece devido à forma com que esses módulos estão sendo importados das suas bibliotecas, tá? Então, junto com o S6, que é a versão 6 do ECMAScript, veio uma nova ferramenta chamada Module Exports, tá? Então, essa ferramenta, ela nos dá basicamente duas formas da gente exportar e importar o nosso arquivo, tá? E que formas são essas, Levi? Aqui embaixo a gente já consegue visualizar a primeira forma, tá? Que é o export de forma default ou o export de forma padrão, tá? Então, em cada arquivo a gente pode exportar um módulo de forma padrão para ser importado em outros arquivos, tá? Então, a gente utiliza dessa mesma sintaxe que está aqui abaixo para a gente exportar o nosso módulo da nossa aplicação, tá? Então, a gente pode utilizar export default e o que a gente está querendo exportar. Então aqui pode ser até uma string, um texto, pode ser um objeto ou uma função, ou até mesmo uma classe, tá? Não tem problema, desde que aquele export default seja único naquele arquivo, tá? Mas mesmo que a gente só deva ter um export default por arquivo, a gente ainda consegue exportar outros módulos do nosso arquivo, tá? Desde que eles não sejam exportados de forma default. Então, para isso, a gente precisa utilizar dos named export, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Aqui a gente ainda consegue utilizar o export, só que a gente não pode utilizar mais o default.
E a diferença aqui na utilização é que na hora da gente exportar esse named export, a gente precisa dar um nome para o módulo que vai estar sendo exportado, tá? Então aqui, se eu tenho uma função, eu não posso utilizar de uma função anônima, por exemplo, uma função sem nome. Eu preciso dar um nome para essa função para poder exportar ela, tá? E na hora de importar, eu preciso definir exatamente o mesmo nome com que ela está sendo exportada, tá? Então, se aqui eu defino uma função function f dessa forma, na hora de eu importar essa função desse arquivo, eu teria que utilizar o import f, entre chaves, tá? Import f from e o caminho em que esse arquivo está localizado. Então, essa é a primeira diferença, a primeira coisa que a gente consegue identificar aqui no nosso código, tá? Então aqui a gente já consegue ver esse export em funcionamento, já que aqui a gente está exportando justamente esse texto, essa tela que a gente está visualizando, tá? Então aqui dentro do export eu tenho um return e nesse return eu vou exportar os elementos do React Native. Então eles são elementos bem parecidos com as tags que a gente tem lá no HTML, tá? Então se você já desenvolveu algum site, mesmo que simples, você vai se recordar que esses elementos se parecem bastante com o que a gente tem lá, por exemplo, a div, entre outros, tá? A diferença é que aqui é obrigatório que todos os módulos, tanto do React quanto do React Native, tenham a primeira letra em maiúscula, tá? Então essa é a maneira que a gente vai conseguir distinguir o que é um módulo, tá? Um componente que a gente costuma chamar aqui no React Native. Então basicamente pela primeira letra eu consigo ver que aquilo é um componente. Aqui eu consigo ver que ele está sendo importado justamente do próprio React Native, então é um módulo, um componente padrão. Que nada mais é do que uma view. Então é basicamente uma caixa sem nada dentro, não tem estilização, ela vai servir apenas para a gente conseguir organizar os nossos componentes, tá? E aqui eu tenho um texto, tá? E esse texto é justamente o que está sendo refletido aqui. E uma regra que a gente tem que ter aqui no React Native é que todos os textos eles precisam estar em volta de uma tag text, tá? De um componente text. Diferente do HTML padrão, onde você conseguia ter um text em todo lugar do seu código, que ele iria ser renderizado normalmente, claro, sem estilo, mas iria. E aqui a gente não consegue. Aqui, ó, ele já vai dar justamente esse erro, que é que os textos, as strings devem estar entre o texto aqui, tá? Então esse é o primeiro detalhe que a gente consegue ver aqui no nosso desenvolvimento e que é bem parecido se você já utilizou alguma vez do desenvolvimento em HTML, tá? A segunda coisa que a gente consegue perceber aqui logo abaixo é que o Expo nesse código que ele trouxe de exemplo para a gente, ele está definindo uma variável chamada styles, tá? Que recebe uma instância do style sheet. E o que é esse style sheet? Se a gente selecionar ele aqui, a gente consegue ver que ele está sendo exportado do próprio React Native. Então a gente já entende que ele é um componente padrão do React Native. E esse style sheet nada mais vai ser do que uma folha de estilos, onde a gente vai conseguir utilizar dele para estilizar os componentes em tela. Então definir itens como tamanho, cor, entre outras coisas. Então aqui se a gente consegue mudar já desse FFF que ele está utilizando, que é o branco, a gente já consegue mudar essa cor e definir, por exemplo, um blue, tá? Então aqui ele já vai mudar para a gente essa cor. Então aqui no Style Sheet a gente consegue utilizar praticamente todos os elementos que a gente tem lá no CSS da web, tá? Então se você já mexeu em algum momento com o CSS, você vai se familiarizar bastante com essa sintaxe, tá? E claro, o que vai mudar aqui é apenas um detalhe. Enquanto na web, no CSS padrão, a gente tem os estilos definidos, separados, os nomes por um hífen, tá? Então aqui a gente consegue ter na web um background color dessa forma. Aqui a gente não consegue, justamente porque a gente não consegue ter esse nome aqui em um objeto, esse campo aqui em um objeto. Então para isso a gente utiliza do camel case, tá? Onde a primeira letra sempre vai ser minúscula e as primeiras letras das palavras subsequentes vão ser maiúsculas, tá? Então aqui se eu tivesse outro nome, por exemplo, text, background color text, por exemplo, tá?
esse text aqui ele viria em maiúsculo, tá? É uma regra do Camel Case, não se aplica apenas ao React Native, mas é interessante você saber se você já tem um background com CSS, tá bom? E duas informações que valem a pena ser citadas caso você já tenha desenvolvido com o CSS para web, tá? A primeira delas é que, por padrão, todos os elementos do React Native já vêm com um display flex aplicado, tá? Então ele utiliza do flex layout para criar as telas. O segundo ponto que vale a pena ser citado é que o Flex Direction é do tipo column, tá? Então todos os elementos que eu vou adicionando no nosso código, eles vão sempre aparecendo um abaixo do outro. E a gente tem como modificar esse comportamento também, tá? E agora que a gente já entendeu como é que funciona esse componente padrão aqui que o Expo criou para a gente, que ele já montou para a gente aqui na inicialização do nosso projeto, vamos começar agora a criar o nosso próprio componente, os nossos próprios componentes, na verdade, e entender um pouco como é que funciona a dinâmica de componentização que é tão forte no React e no React Native, tá? E eu particularmente gosto de separar os meus componentes em dois tipos, tá? E que tipos são esses? A gente vai ver isso agora. Mas antes da gente começar a criar esses componentes, eu particularmente gosto também de criar uma pasta chamada src, tá? Na raiz do nosso projeto para salvar o nosso código. Porque se a gente começar a salvar tudo na raiz, vai ficar algo não tão organizado, eu diria. Então, dentro da pasta RC, eu crio duas novas pastas, tá? A primeira é a pasta chamada Screens, onde eu vou salvar as telas realmente do nosso projeto. Então, esse é o primeiro tipo de componente que eu divido, que eu separo, né? Então, são os componentes que vão ocupar realmente uma tela, que vão ser uma tela. Então, aqui eu posso ter, dentro dessa pasta de Screens, eu posso ter uma tela de cadastro, uma tela de login, uma tela de listagem de alguma informação e assim por diante. Então, essa pasta screen vai guardar todas as minhas telas, tá? Todas as telas do aplicativo que eu estou construindo. E a segunda pasta que eu também gosto de criar é a pasta Components, tá? Então, essa pasta Components, ela vai servir para guardar os componentes reutilizáveis da nossa aplicação, tá? Então, pensa, por exemplo, em um botão em um botão de login, por exemplo, onde ele vai ficar localizado logo abaixo do campo de e-mail e senha dentro da tela de login. Só que imagina que esse mesmo botão eu vou precisar utilizar na tela de cadastro e eu vou precisar utilizar em alguma outra tela dentro do meu aplicativo. Então, nesse caso, eu particularmente gosto de separar esse botão em um componente à parte, porque assim, dessa forma, eu sempre consigo estar utilizando ele independente da tela, tá? Uma vez que ele vai ser igual, o que vai mudar provavelmente é só o texto que vai estar nele e a função que ele vai executar, mas a estrutura do componente, a estilização vai se manter igual, tá? Então, eu gosto de fazer essas duas separações entre os meus componentes, tá? Então, aqui eu já criei as duas pastas, tá? Então, vamos começar pela pasta Screens, pelos componentes Screens. Para criar eles, eu particularmente gosto de criar uma nova pasta para salvar só as informações daquela screen específica, daquela tela específica, para não precisar juntar com várias outras telas aqui e ficar uma pasta gigantesca cheia de telas diferentes, tá? Então, para cada tela na pasta Screens, eu gosto de criar uma nova pasta com o nome daquela tela, tá? Então, aqui eu vou criar uma tela de login, então eu posso criar uma pasta chamada login. E dentro da pasta login, eu sempre crio um arquivo chamado index.js. Mas por que esse nome, Levi? Por que index.js? Se você em algum momento já trabalhou com desenvolvimento web ou desenvolvimento de sites no geral, você sabe que sempre que a gente tem um arquivo onde o nome dele é index.html, a gente não precisa informar, uma vez que esse vai ser o arquivo padrão que o navegador vai buscar. Então, dentro de uma pasta específica, se eu tenho lá www.carloslevi.com/contato, se essa parte de contato for uma pasta e eu tiver um arquivo index.html dentro dessa pasta, eu não preciso informar para o navegador qual arquivo ele deve buscar. Por padrão, ele sempre vai buscar o index.html. E a dinâmica aqui é a mesma, tá? A gente não precisa informar, quando a gente estiver importando esse arquivo aqui no nosso código, a gente não precisa informar que o nome desse arquivo é index
index.js, tá? Então, se a gente só informar que a gente já vai estar importando alguma coisa dessa pasta, ele sempre vai estar buscando pelo arquivo index.js. E justamente por isso que eu sempre defino o nome dos meus arquivos, tanto dentro da pasta screens, como uma tela, como um componente específico, eu sempre defino ele como index.js, tá? E esse é até um outro motivo para ocorrer a separação das pastas, tá certo? Então, aqui dentro do nosso index.js, a gente já pode começar a criar o nosso primeiro componente, tá? Então, a gente já viu como é que a gente faz isso no arquivo anterior, mas sem a gente precisar consultar, vamos começar a fazer um componente bem simples aqui, só para a gente entender como funciona, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é sempre que a gente vai utilizar dessa sintaxe de HTML em JS, digamos assim, que é essa sintaxe bem parecida com o HTML, onde eu vou ter basicamente as minhas tags, só que do próprio React Native. Sempre que eu utilizo dessas ferramentas, eu preciso importar o React aqui no meu código, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente isso: import React from React. E agora que a gente já importou o React no nosso componente, a gente já pode utilizar dessa sintaxe que é conhecida como JSX, tá certo? Então vamos lá. Aqui a gente também vai precisar importar alguns componentes do React Native, uma vez que a gente não está utilizando nenhuma outra biblioteca de estilos para utilizar desses elementos dessa biblioteca. Então a gente pode utilizar dos próprios elementos padrões do React Native, tá? Então aqui eu vou importar só dois carinhas, o text e a view por enquanto, tá? Então lembrando daquela dinâmica das chaves, justamente porque eles não são export default, então eu vou importar aqui a view e o text, tá? From React Native. E aqui ele já completa para mim, então já facilita um pouco essa parte de IntelliSense, tá? Então agora a gente vai precisar definir o nosso componente realmente. E como é que a gente pode fazer isso? O nosso componente, ele nada mais é do que uma função. Então, se você em algum momento já utilizou de qualquer linguagem de programação para definir uma função, você vai se familiarizar bastante, tá? Então, basta a gente definir uma function. A gente vai dar um nome para essa function. Então lembra daquela dinâmica que eu falei, que é importante que os nossos componentes sempre tenham uma letra maiúscula, justamente para distinguir que ele é um componente do React, tá? Ou do React Native. Então vamos definir ele com a letra maiúscula. Vou utilizar do nome login, que é justamente a pasta em que ele se encontra, o contexto em que ele está inserido, digamos assim. E ele é basicamente uma função. Esse aqui já é o nosso componente. E todo componente precisa ter um return, tá? Eu posso simplesmente adicionar um return aqui e eu posso, nesse caso, retornar direto o text. Então, eu posso utilizar o sinal de menor que, text, e fechar. Ele já completa para mim aqui do outro lado. E aqui eu já posso adicionar um texto qualquer, por exemplo, hello world. E aqui lembrando que nosso arquivo deve exportar alguma coisa, tá? Porque aqui eu estou definindo algo, mas em nenhum momento eu digo que aquele algo, no caso dessa função login, ela vai poder ser utilizada em outro componente. Então, para isso eu preciso exportar, ou seja, dizer que essa função pode ser utilizada através do import em outro componente, tá? E como é que a gente faz isso? Bem simples, a gente acabou de ver que é só adicionar um export default, tá? Então, export default. E com esse export default, o nosso componente já pode ser importado em outro arquivo, tá? Então, vamos fazer isso agora. Então, aqui no nosso app.js, que é o nosso arquivo de entrada, eu vou importar justamente esse componente que eu criei agora, tá? Então, vamos lá. Import. Preciso dar um nome para ele. Aqui poderia ser qualquer nome, tá? Mas eu sempre gosto de dar o nome do próprio componente em si. Então, login from. E aqui, como ele não é um modo, eu não posso só passar um login, por exemplo, dessa forma. É porque ele não é uma biblioteca externa. Eu preciso passar o caminho desse documento, tá? Desse arquivo. Então, para isso, eu utilizo dos pontos e das barras. Então, ponto barra para dizer que ele vai procurar naquele diretório em que ele está inserido. Então, lembrando que aqui eu estou dentro de app.js. Então, se eu coloco um ponto barra aqui, ele vai procurar tudo que está visível a esse arquivo. Esse arquivo é app.js. E aqui está visível todas essas pastas aqui. É tanto que ele sugere aqui para a gente. Dentro dessa pasta eu vou procurar por src, né? E justamente a pasta screen está aqui dentro. Em seguida, eu adiciono uma barra, ele já vai me dar uma sugestão. Clico na pasta screens. Em seguida,
a pasta login. E aqui eu poderia adicionar uma nova barra e digitar aqui que ele vai importar o index, mas lembra que a gente não precisa, justamente porque ele vai buscar automaticamente por esse index se a gente não passar arquivo nenhum para ele, tá? E aqui, para a gente ver se isso aqui tá usual, a gente já pode apagar esse text aqui que ele está utilizando, que é justamente esse texto aqui que está no aplicativo, e utilizar do nosso próprio aplicativo, do nosso próprio componente que a gente acabou de criar. Então aqui eu posso utilizar o login, tá? E aqui eu posso tanto fechar ele dessa forma, como eu posso só fechar ele dessa forma aqui, tá? Qual a diferença, Levi? Dessa outra forma, a gente vai utilizar quando a gente quiser passar algum children para ele, ou seja, algum filho para esse elemento. Então aqui nesse caso, por exemplo, onde eu tenho uma view, dentro da view eu tenho esse componente login que ele é o filho dessa view aqui maior. Mas se eu não tenho, ou se eu não vou renderizar nenhum componente dentro de outro, digamos assim, eu posso só fechar ele aqui automaticamente e assim ganhar algumas linhas de código, digamos assim. Então, ao salvar, vamos ver se ele já está funcionando como deveria. Aqui ele não funcionou justamente por causa daquele texto que a gente modificou naquela hora. Então deixa eu apagar aqui e ver se ele vai funcionar agora. E funcionou o nosso Hello World, tá? Então agora a gente já tem uma dinâmica entre componentes, tá? Então um componente uma tela que foi criada aqui na pasta Screens, eu já consigo importar ela aqui e utilizar ela normalmente, tá? E agora vamos criar o nosso componente realmente de login, tá? A nossa tela de login, na verdade. Então a gente vai fazer uma tela bem simples só para a gente entender e dar os primeiros passos com essa dinâmica do React Native, tá? Então, para isso, a primeira coisa que eu vou começar a fazer aqui é apagar esse Hello World que a gente fez. Vou retornar entre parênteses o nosso código, tá? Porque se eu estou retornando apenas uma linha, eu posso retornar dessa forma. Mas se eu vou ter mais de uma linha para retornar, eu tenho que utilizar os parênteses, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa é que eu vou utilizar de uma view para envolver todo o meu código, tá? Justamente aquela dinâmica do children, tá? E aqui eu vou importar do próprio React Native um carinha chamado text input, tá? Que ele já até sugere para a gente, que é justamente um input de texto, onde o usuário vai poder inserir alguma informação, tá? Então vamos lá. E aqui a gente já pode utilizar esse text input da mesma forma que a gente já utilizava outros componentes antes, tá? Então vamos salvar e vamos ver como é que tá. Aqui ele não apareceu nada pra gente, justamente porque o nosso text input não tem estilo nenhum. Então ele tá aqui, só que não existe nenhum estilo pra gente poder ver esse cara. Então vamos adicionar alguns estilos a ele. E a gente já viu no outro componente como é que a gente faz isso. A gente precisa importar o style sheet daqui, tá? Que vai ser justamente a nossa folha de estilos. Então, para isso, eu vou criar aqui uma variável uma constante chamada styles, tá? Que vai receber justamente uma instância de stylesheet.create. E aqui eu passo um objeto como parâmetro para essa função. E aqui eu vou começar a estilizar. Então, eu vou, como ele é um objeto, eu preciso de uma chave e de um valor, tá? Então, a chave do nosso objeto pode ser a que a gente escolher. Então, mas eu gosto sempre de deixar algo bem declarativo para a gente bater o olho e entender. Então, eu vou colocar aqui o input mail. Acho que pode ser, fica bem bacana de ver. Input mail, que vai ser justamente o estilo do nosso input, e esse input vai ser o input de e-mail, tá? E aqui a única coisa que a gente precisa adicionar para conseguir visualizar o nosso input é adicionar o tamanho da borda, tá? Que vai ficar em volta do nosso input. Então a gente pode definir aqui como um objeto o input mail e adicionar aqui um border width, tá? Então border width. E aqui eu posso adicionar aqui só o tamanho 1, que ele vai entender como um pixel, tá? Então a gente já definiu o nosso estilo, agora a gente vai chamar esse estilo, ou seja, adicionar ou fazer uma espécie de link entre o nosso estilo e o nosso componente, tá? Então para isso eu utilizo da tag style, tá? Para linkar um estilo e digo que ele vai receber justamente styles o estilo que a gente criou, e aqui ele já sugere para a gente, tá? A propriedade dos objetos do objeto que a gente criou. Então vamos ver se ele já funciona normalmente. Aqui já está aparecendo o nosso input, tá? E se a gente clica, ele já começa a sinalizar que a gente está com esse input
selecionado, tá? Mas esse input ainda não está do tamanho que a gente quer, nem com a estilização que a gente quer. Então vamos começar a adicionar alguns estilos para ele. Para isso eu vou definir um width aqui, não pensei em nenhum estilo anteriormente, então eu posso definir aqui como 40 e um height. Eu acho que o height dele padrão tá interessante. Vamos ver como é que fica. Aqui ainda ficou pequeno, vou aumentar um pouco aqui. Ver se fica interessante, e aqui a gente já consegue visualizar melhor esse input, tá? E aqui a gente já conseguiu criar o nosso primeiro componente, tá? O nosso primeiro text input. Ainda está bem simples, tá? Mas é justamente para a gente conseguir entender como é que funciona essa dinâmica de componentização, para a gente não ficar tão preso nos próximos vídeos, onde a gente vai falar um pouco sobre conteúdos mais avançados, tá? E aqui a gente já pode começar a entender um conceito que é bem forte, bem presente no React Native, que é justamente o conceito de props, tá? Então, se você já tentou desenvolver com React Native, ou mesmo se não, você vai com certeza ver muito essa ideia de props, tá? E o que são props? O que são essas tão faladas props no React Native? As props nada mais são do que propriedades que a gente pode passar para os nossos componentes, tá? Então aqui a gente já consegue visualizar, talvez você não tenha reparado, mas a gente consegue passar a uma prop aqui que a gente está passando, chamada style. Então essa style nada mais é do que uma propriedade que a gente está passando para o text input, tá? E aqui a gente consegue informar várias propriedades, quantas propriedades a gente quiser, e do outro lado desse componente a gente consegue receber essas propriedades, tá? Então isso vai ficar mais claro já quando a gente for criar o nosso primeiro componente reutilizável, tá? Então vamos apenas duplicar esse código aqui, e aqui eu vou passar uma propriedade que eu já sei que o text input recebe, que é uma propriedade chamada placeholder, tá? Que é o texto que vai ficar no input enquanto eu não digitar nada, tá? Então eu vou digitar aqui um placeholder e vou dizer que ele vai receber uma string. E qual é essa string? Eu vou dizer que é e-mail, tá? Opa, e-mail. E aqui embaixo eu posso só copiar esse código e repetir aqui embaixo. E essa aqui vai ser a senha, tá? Então vamos ver como é que esse cara fica aqui. Então aqui a gente já consegue ver esses componentes, como é que eles se comportam, tá? Então a gente pode adicionar mais alguns estilos para eles ficarem um pouco melhores, digamos assim. Então vamos lá. Aqui a gente consegue, eu acho que a gente ainda consegue aumentar um pouco mais. Então eu vou deixar aqui como 200, tá? O tamanho, a largura dele. Em seguida eu vou aumentar um pouco a altura dele, porque está um pouco pequeno ainda. Então eu vou adicionar um height de 40. Vamos ver se fica legal dessa forma. Aqui já ficou um pouco maior. Vou adicionar também uma border. Uma border não, na verdade, desculpa. Uma margem bottom, para ele ficar com um espaçamento embaixo, tá? Porque eles estão muito colados. Então eu posso adicionar uma margem bottom de 20. Vamos ver como é que fica. Aqui já separou mais. Acho que poderia ser até 10 aqui, para não ficar tão separados. E posso adicionar também um border radius, tá? Border radius, que é justamente para a gente conseguir arredondar um pouco essas bordas dele. Então vou adicionar aqui de 5, talvez fique um pouco pequeno. Vamos ver se 10 fica legal. Ficou mais interessante, tá? Então a gente já consegue ver como é que a gente pode trabalhar com estilização através da nossa folha de estilos, tá? E agora a gente vai criar o nosso primeiro componente reutilizável, tá? Que é justamente aquele componente onde eu vou poder utilizar em várias das minhas telas, em várias telas diferentes, tá? Então para isso, aqui como do mesmo jeito que eu fiz em screens, eu vou também criar uma pasta aqui dentro de components, tá? Vou dar um nome para esse componente, então aqui eu vou chamar de button. E dentro desse button eu vou justamente criar aquele arquivo index.js que eu expliquei para você agora há pouco, tá? Então vamos com aquela mesma dinâmica que a gente já entendeu, então vamos só repetir para a gente conseguir memorizar tudo, tá? Então vamos lá, import React, que a gente precisa utilizar do JSX aqui, tá? Então from React. E aqui a gente também vai precisar importar o botão que a gente vai utilizar, tá? E o React Native já oferece várias alternativas de botões pra gente, tá? Então vamos dar uma olhadinha em quais alternativas são essas. Então aqui eu já vou definir o import com uma chave vazia, tá? From React Native.
Então vamos dar uma olhada no que a gente pode importar de botões. Aqui, se a gente vir entre essas chaves e digitar Ctrl espaço, a gente já consegue ver todos os exports do React Native, tá? Então eu vou digitar aqui Touchable, só para limitar a nossa busca aos elementos clicáveis, e aqui a gente já consegue ver todos os touchables que a gente consegue importar do React Native, tá? Então aqui tem vários, como o Touchable Highlight, onde eu vou poder definir uma cor para esse botão, e sempre que eu clicar nesse botão ele vai ficar completamente preenchido pelaquela cor. Posso definir um Touchable Native Feedback, onde isso aqui funciona para o Android, onde eu vou ter um comportamento mais nativo no Android, tá? Mas o elemento mais comum que a gente utiliza aqui, o botão mais comum que a gente utiliza, se chama Touchable Opacity, tá? E esse botão, basicamente, ele vai adicionar um efeito de opacidade maior quando a gente clica no botão. Então, basicamente, quando a gente clicar, ele vai deixar o nosso botão um pouco mais cinza, informando assim que ele está sendo clicado, tá? Então, vamos ver já como é que ele funciona. Então, aqui eu vou definir a nossa função, tá? Então, já vou começar adicionando o Export Default, porque eu sei que eu vou precisar exportar. Function e o nome do nosso componente, no caso button, tá? Que é justamente o nome que a gente definiu aqui. Então, é uma função com um return, tá? A gente já viu tudo isso. E aqui eu posso só retornar direto o Touchable Opacity, tá? Então vamos lá, aqui eu posso adicionar, aqui eu preciso importar na verdade também o text, tá? Lembra que todo o texto precisa ficar dentro da tag text. E aqui dentro do Touchable Opacity a gente pode chamar o text e adicionar um texto para ele. Então vou adicionar aqui um texto de opa, não fechou direito. Aqui deu um errinho aqui, mas pronto, tá ok. Então vou adicionar um botão aqui chamado entrar, digamos assim. Então vamos ver, aqui ele já ajeitou o código para a gente, então já colocou os parênteses e já dividiu em 3 linhas, tá? Poderia exportar dessa forma também, não teria problema, só que eu estou utilizando alguns plugins que eles já fazem essa correção do código para mim, tá? Então, basicamente, basta você entender que quando a gente tem mais de uma linha no retorno, a gente precisa utilizar os parênteses, tá? Então, aqui, novamente, a gente precisa importar um componente que a gente criou no nosso arquivo que a gente quer utilizar ele. Então, aqui eu vou importar o button, import button from, e aqui, novamente, eu passo o caminho em que esse button está localizado, tá? Então, ponto barra, justamente porque a gente tem que pensar sempre no caminho relativo do nosso componente. Então, eu estou aqui, digamos que eu estou nesse arquivo index.js, tá? Então, nesse arquivo index.js eu não consigo visualizar nada. Então, eu adiciono aqui um ponto barra para que ele volte uma pasta, tá? Então, agora ele está dentro da pasta screens. Então, se a gente adicionar uma barra, a gente consegue ver o que está dentro da pasta screens, que é justamente a pasta login. Só que eu não quero ainda, eu quero voltar mais um. Então, novamente, eu adiciono um ponto barra e aqui ele já mostra para a gente a pasta components. E aqui dentro da pasta components tem o nosso botão, tá? Então, vamos utilizar do mesmo jeito que a gente já estava fazendo antes. Vou utilizar aqui o button aqui embaixo, tá? E vamos ver como é que ele se comporta. Aqui ele deu pra gente um errinho dizendo que tem algum text fora da tag text, tá? Então vamos ver o que pode ter acontecido. Aqui no nosso componente button, justamente a gente tem esse textinho aqui, ó, saindo, tá? Justamente daquele errinho que a gente teve na hora de utilizar o text. Então se a gente apagar, já é para ele funcionar normalmente. Aqui ele já mostrou pra gente o nosso botão, o nosso componente button, tá? Justamente com o texto que a gente adicionou para ele, que é o entrar. E aqui a gente já percebe que ele já tem aquele comportamento que eu citei para vocês, de diminuir toda a opacidade do meu texto ou do meu botão no geral quando eu clico nele, tá? Que é justamente o comportamento padrão do Touchable Opacity, tá? Então se a gente clica, segura, ele já aumenta a opacidade desse elemento, tá? E aqui a gente está vendo que só o que está aparecendo é o texto que a gente adicionou, a gente não está conseguindo ver o botão realmente. Isso acontece justamente porque a gente não adicionou nenhum estilo ao Touchable Opacity, tá? Então ele não vem com nenhum estilo padrão pré-definido. Então a gente precisa definir quais vão ser os estilos dele, tá? Aqui a gente tem uma outra opção para a gente informar o estilo para ele, tá? Então a gente viu aqui que a gente pode criar uma constante de styles, tá?
para definir os nossos estilos, mas tem uma maneira mais simples, tá? Que é justamente definir o estilo inline, tá? Assim como acontece também no HTML para web, tá? Então aqui eu posso definir um estilo e dentro já definir um objeto e com as informações, tá? Então eu posso definir aqui, por exemplo, o background color e aqui ele já vai me dar as informações normalmente, tá? Essa abordagem de definição de estilos inline, eu não recomendo muito, a não ser que você tenha algum estilo muito pontual, tá? Então, se for algo muito simples, como apenas um estilo pontual, digamos assim, talvez valha a pena utilizar. Mas fora esses casos, eu não recomendo que você utilize, tá? Então, para a gente seguir as boas práticas, tá? Já vamos remover esse carinha daqui e vamos criar a nossa constante de estilos. E para isso, a gente pode aproveitar o que a gente acabou de criar, tá? Então, vou só copiar e colar ele aqui, que a gente já criou. E aqui, novamente, a gente precisa importar o style sheet. Style sheet. Já apareceu aqui pra gente. E agora, a gente só precisa apagar esse estilo anterior que a gente já tinha definido para criar o nosso novo estilo desse componente aqui, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso? A gente já viu que é só a gente dar um nome e definir um chave-valor. Então, a chave aqui vai ser... Posso chamar de button. E o valor vai ser um objeto contendo alguns estilos. Então, vamos começar a estilizar esse componente, tá? Então, para a gente começar a visualizar esse componente aqui, o botão realmente, a gente precisa apenas adicionar uma cor para esse botão, tá? Então, vamos lá. Para isso, a gente pode utilizar do background color, tá? Que é justamente a cor do background, a cor de fundo. Então, vou adicionar aqui um blue, tá? E aqui a gente precisa linkar essa constante, esse valor, com o estilo o estilo do nosso elemento, tá? Então, para isso eu vou definir aqui styles.button, que é justamente a chave do elemento que a gente criou, tá? Então aqui ele já vai aparecer pra gente na cor azul, tá? Então a gente já pode começar a fazer umas estilizações do mesmo jeito que a gente havia feito antes, tá? Então vamos lá. Para isso eu vou começar adicionando uma borda para esse cara. Então vou adicionar um border radius, na verdade, e vou dizer que ele vai ser de 10, assim como o elemento do text input, tá? Aqui eu vou adicionar também, aumentar um pouco dessa altura desse componente, que está um pouco pequena. Então, eu vou adicionar um height de 40. Aqui ele já deu uma diferenciada para a gente, tá? Só que a gente agora precisa estilizar também o texto que está dentro do botão, tá? Então, a gente pode criar aqui um novo estilo chamado, vou chamar de text button. Text button. Justamente também vai ser um objeto. E aqui eu vou começar a dar uns estilos a justamente esse texto, tá? Então, eu vou adicionar um font size para aumentar um pouco a fonte dele. Vou colocar um 22 aqui. Vou adicionar também uma cor para ele, então mudar um pouco dessa cor que não está dando para ver direito. Então vou adicionar um color. Aqui eu vou definir que a cor vai ser branca, tá? Então para isso eu posso utilizar tanto o white aqui, como eu posso passar o hexadecimal do branco, tá? Então eu já sei que o hexadecimal do branco é o FFF, tá? Então aqui a gente já pode definir dessa forma. Então vamos ver como é que ele fica. Claro que não ficou diferente porque a gente não linkou esse estilo, tá? Então a gente aqui no texto a gente precisa adicionar o style e linkar com a variável styles.textButton. Beleza? E aqui ele já reconheceu os nossos estilos, tá? Até que ficou um pouco grande o texto que a gente adicionou, então a gente pode diminuir um pouco aqui para 18. Vamos ver como é que fica, já ficou melhor. E agora a gente só precisa alinhar esse botão, tá? Esse texto desse botão. E como é que a gente pode fazer isso? Você lembra que eu falei para você mais cedo que todos os estilos aqui, eles seguem a ideia do Flex Layout, tá? Do Flexbox. Então, a gente pode utilizar dos próprios métodos do Flexbox para alinhar esse elemento, tá? Então, aqui no elemento Py, tá? Lembra que o text tá localizado dentro do Touchable Opacity, tá? Então, a gente vai editar o elemento Py, que é justamente aqui o button, tá? Que a gente criou mais cedo. Então, a gente pode adicionar os próprios métodos aqui do Flexbox, que é justamente o Justify Content, para alinhar na vertical. Então, Justify Content Center, vamos ver como é que ele fica. Já alinhou para a gente na vertical. E a gente pode utilizar também do Align Items Center, para justamente
alinhar na horizontal, tá? Então já alinhou o nosso botão, já está bem melhor do que estava antes, beleza? E agora que a gente vai poder ter uma noção melhor de como funcionam aquelas props que eu falei mais cedo, tá? Então a gente pode perceber aqui que a gente justamente criou esse botão para que ele seja reutilizável. E como é que a gente vai poder reutilizar esse componente se o texto dele aqui está fixo? Está definido no próprio componente que o texto dele vai ser entrar. Então, eu preciso poder definir dinamicamente qual é que vai ser o texto que esse botão vai ter. Então, para isso, em vez de definir o text aqui, eu posso pegar o text das props, justamente daquelas propriedades que eu falei. Então, aqui em button, na nossa definição da nossa função, eu posso receber um carinha chamado props, tá? E aqui, em vez de utilizar o text propriamente dito, eu posso utilizar das chaves, justamente para simbolizar que eu vou estar utilizando de alguma variável. E aqui eu vou utilizar o props, ponto, e o nome da propriedade que a gente vai receber. Então aqui a gente mesmo que define isso. Justamente aqui como no Touchable Opacity ele está definindo que ele vai receber um style, a gente pode definir várias propriedades que o nosso componente vai ter, tá? Então aqui eu posso definir um props.button text, por exemplo, button text ou text button, não tem problema, é a gente mesmo que vai definir isso, tá? E aqui vamos ver como é que ele vai ficar. Não adicionando nada, justamente porque a gente não está passando o button text para o nosso componente, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Lá onde a gente está chamando o nosso componente, assim como a gente passa aqui o placeholder e o style, a gente vai passar também o nosso button text, que a gente definiu lá, tá? Então, button text, e vou adicionar o texto que ele vai receber. Então, vou adicionar o texto aqui, entrar. Então, aqui ele já funcionou, já reconheceu o nosso texto dinamicamente. E se por acaso eu fosse utilizar desse botão em algum outro componente, como na tela de cadastro, por exemplo, eu poderia só utilizar esse mesmo botão e passar um novo texto, por exemplo, cadastrar. Cadastrar. E aqui ele já reconhece dinamicamente o nosso texto, tá? Então é essa ideia de componentização e de props que a gente tem no React Native, tá? Só que um problema que a gente pode acabar tendo é justamente que a gente não tem controle das propriedades que estão sendo passadas para esse componente, tá? Então aqui nesse caso, como eu mesmo estou fazendo o código dos dois lados, eu sei o componente que eu estou passando e o que eu espero receber. Então fica fácil para a gente definir uma linha tênue nesse sentido. Mas digamos que você esteja desenvolvendo seu aplicativo com outra pessoa, ou que você mesmo depois de um tempo vai pegar nesse aplicativo e você não lembra mais que tipo de propriedade você tem que passar para o seu componente, que é para que ele funcione da maneira adequada, tá? Então só a nível de exemplo, aqui se a gente poderia passar um objeto para esse componente e ele quebraria o nosso código, tá? Justamente porque do outro lado o button text não está esperando receber um objeto, ele está esperando receber um text, tá? E justamente buscando resolver esse tipo de problema da padronização do código e principalmente da padronização das propriedades que os nossos componentes recebem, foi que o próprio time do Facebook, do React, criou uma ferramenta chamada PropTypes, onde a gente vai poder organizar e definir quais são os tipos de propriedades que cada um dos nossos componentes recebe, tá? Então, para isso, basta a gente vir aqui no nosso terminal, tá? Vou abrir o terminal integrado aqui do próprio VS Code, que é Ctrl aspas, tá? E aqui ele já vai abrir o terminal para mim. E a gente pode rodar o comando expo install PropTypes. Prop-types, tá? Se você não estiver utilizando o expo, você pode rodar um yarn add prop-types, tá? Então vamos aguardar a instalação dele aqui e a gente já volta. Aqui ele já terminou de instalar para a gente a biblioteca do PropTypes e vamos ver como é que a gente pode utilizar dessa ferramenta, tá? Para isso a gente vai precisar importar o PropTypes no nosso componente, no componente em que a gente quer definir essas propriedades, tá? Então aqui eu vou importar o PropTypes from PropTypes. E aqui logo depois da finalização do nosso componente, a gente pode definir os nossos PropTypes, tá? Os PropTypes desse componente especificamente. Então a gente pode definir aqui que button, que é justamente o nosso componente aqui, ponto .prop
types, tá? Lembrando que aqui na importação é maiúsculo, mas aqui no button, na definição, é minúsculo, tá? Então, button.proptypes vai receber um objeto, tá? E aqui a gente pode começar a adicionar cada propriedade que a gente vai receber. Então aqui eu estou recebendo o button text, lembra? Então a gente pode definir ele aqui. E aqui eu vou dizer qual que vai ser o que eu espero receber desse componente. Então eu vou dizer que ele vai ser o prop types aqui que eu estou importando, tá? Então deixa eu até copiar porque ele começa com maiúsculo, tá? Tenta se atentar a esse detalhe porque faz diferença. Então se eu importar um arquivo com uma letra maiúscula, eu tenho que utilizar ele com a letra maiúscula e as letras minúsculas nas devidas ordens, tá? Porque senão ele vai dizer que não está conseguindo encontrar aquele elemento. Então, proptypes, ponto. Quando a gente adiciona o ponto, a gente pode ver que ele dá várias opções do que a gente pode dizer que é aquele elemento. Então aqui eu vou utilizar a opção string, tá? Então string aqui ele já adicionou pra gente. Então agora que a gente já definiu as proptypes desse componente, vamos ver quando a gente voltar lá no nosso componente onde a gente está chamando, vamos ver uma coisa interessante, tá? Aqui quando a gente passa o mouse em cima dessa propriedade, a gente consegue ver o que é que essa propriedade espera receber. Então, opa, essa propriedade espera receber uma string, tá? Se eu esperasse receber algum outro elemento, por exemplo, esperasse receber aqui um numeral, um número, eu poderia dizer aqui que é um number, tá? E quando eu clicasse em salvar, quando eu passasse o mouse aqui por cima desse elemento, eu já poderia ver que aqui ele diz pra gente que, olha, esse componente aqui, essa propriedade espera receber um número, tá? Então, dessa forma, a gente consegue informar para os nossos desenvolvedores e até mesmo para a gente no futuro, que talvez a gente não se lembre mais o que a gente está fazendo, a gente consegue lembrar e informar quais propriedades cada elemento, cada componente da nossa aplicação recebe, tá? Então, aqui eu já posso consertar isso aqui, deixa eu apagar, na verdade, esse aqui, e vou informar que esse aqui vai receber um texto, tá? Só que vai continuar errado, porque aqui a gente está esperando receber um number, tá? E ele até vai informar isso aqui pra gente em forma de alerta, em forma de warning. Então aqui ele está dizendo que falhou para a gente na nossa verificação, porque a gente está passando uma string para ele, e ele não esperava receber uma string, ele esperava receber um numeral, tá? Um número. Então aqui eu posso voltar para string e esse alerta já deve sumir daqui. E sumiu exatamente como a gente estava planejando, tá? Então agora vamos recapitular um pouco de tudo que a gente aprendeu nesse vídeo, tá? Então no começo a gente viu como é que funcionava a estrutura de pasta do Expo, tá? Essa estrutura pode parecer um pouco confusa para você que está começando agora, mas que é bem mais tranquila do que parece, tá? A gente também viu como é que funcionam as importações e exportações aqui no React Native, tá? Os conhecidos como EX6 modules, tá? Então a gente já viu toda essa estrutura de export default, non default, named exports, tá? O que significa tudo isso? A gente já viu um pouco também sobre a folha de estilos do React Native, como é que a gente pode utilizar ela para poder adicionar estilos nos nossos elementos, tá? Em seguida, a gente criou o nosso primeiro componente, tá? Na verdade, a nossa primeira tela. Então, aqui a gente já tem a nossa tela de login e também criou o nosso primeiro componente reutilizável, que é justamente o componente o botão, que pode ser cadastrar, ou pode ser entrar, ou pode ser qualquer botão que você escolher, justamente por causa dessa dinamicidade dele ser um componente reutilizável, tá? Então a gente entendeu também sobre prop types, propriedades, o que são essas tão faladas props, tá? E como é que a gente pode utilizar delas e, melhor ainda, como é que a gente pode definir como é que elas vão ser, justamente tanto para os desenvolvedores como até para a gente mesmo no futuro, tá? Então espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma nessa última hora aí que a gente passou junto, tá? Se você teve alguma dúvida, novamente, se você teve alguma dúvida, pode deixar um comentário aí abaixo ou pode me procurar nas redes sociais que eu vou te responder o mais breve possível, beleza? E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!